A primeira multiplicação de pães e peixes. Multiplicação de conhecimento. Pães é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Aí tu se lembra: comeis a minha carne, é ler o livro. Bebeis o meu sangue, é entender o que está escrito no livro. Peixes, aí tu se lembra: são dois batismos, o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. E o batismo do Espírito Santo já começa a mediunidade. As pessoas vendo espíritos, as pessoas ouvindo os espíritos, as pessoas conversando com os espíritos, as pessoas incorporando os espíritos, as pessoas interagindo com os espíritos. E peixes, pessoas que divulgam o reino de Deus. Ao regressarem os apóstolos após Jesus, primeiro os discípulos alunos, depois que os alunos aprendem os segredos do reino de Deus, eles viram apóstolos após Jesus relatarem a Jesus tudo o que tinham feito e, levando-os consigo, Jesus retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaída. Betsaída era uma cidade pertencente à Galiléia que pertencia à Palestina no tempo de Jesus. Mas as multidões, ao saberem que Jesus estava lá, seguiram-no, acolhendo as pessoas. Falava-lhes Jesus a respeito do reino de Deus, o plano espiritual, e socorria os que tinham necessidade de cura, porque Jesus era um médium de cura. Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus. Isso está escrito aqui no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Quem já leu sabe onde está escrito. Eu ainda não cheguei lá, mas a hora que chegar, eu vou mostrar aonde está escrito. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 discípulos alunos, e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, Jesus, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. O comer aqui não é comida. Jesus falava por parábola. Parábola, narrativa. Jesus tinha que falar por narrativa, por aquelas pessoas poderem entender, porque aquelas pessoas eram camponeses, eram tribais, e Jesus tinha que falar de um jeito que eles fossem entender. O comer aqui é se alimentar de conhecimento do plano espiritual. Aí tu se lembra: comeis a minha carne, é ler o livro. Bebeis o meu sangue, é entender o que está escrito no livro, porque Jesus deu a vida para ensinar o que está escrito aqui, porque aquelas pessoas não queriam que Jesus ensinasse esse tipo de conteúdo. Responderam eles, os discípulos alunos: não temos mais que 5 pães. O pão aqui é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Aí tu se lembra: comeis a minha carne, é ler o livro. Bebeis o meu sangue, é entender o que está escrito no livro. E aqui é
pessoa que conhece os segredos do reino de Deus. É nesse sentido. E 2 peixes. Peixes, aí tu se lembra. São dois batismos. O batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. E o batismo do Espírito Santo já começa a mediunidade. As pessoas vendo espíritos, as pessoas conversando com os espíritos conversando com as pessoas incorporando os espíritos, as pessoas interagindo com os espíritos. Peixes é pessoas que divulgam o reino de Deus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, alunos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Aqui vai ter que ter mais uma continuação, porque não vai caber tudo nesse vídeo aqui.